Então você vai ao metrô na hora do rush e vê uma multidão de Tiranossauro Rex? Eles estão literalmente em toda parte. Alguns estão comprando passagens, outros estão tentando passar pelas catracas. O tamanho deles dificulta um pouco as coisas. E há um funcionário tiranossauro uniformizado que empurra outros dinos para dentro do vagão do metrô para que as portas não prendam as caudas. Os cientistas estabeleceram que a população total de tiranossauros na Terra era de cerca de 2,5 bilhões. Isso é como toda a população humana em 1940, ou a população total de quase 300 cidades de Nova York. Claro, todos esses tiranossauros não viveram ao mesmo tempo. 2,5 bilhões é o número total durante todo o tempo de existência deles. Normalmente, havia cerca de 3.800 em uma área do tamanho da Califórnia, e havia cerca de 20 mil deles vivendo ao mesmo tempo. Em comparação, existem cerca de 900 milhões de cães e cerca de 600 milhões de gatos vivendo na Terra agora. Os cientistas dizem que quanto maior é um animal, mais raro ele é. É por isso que nossos pequenos animais de estimação existem em uma quantidade 75 vezes maior do que a de dinossauros. O maior tiranossauro encontrado foi a Sue. Só seus quadris alcançavam a altura de uma cesta de basquete, e seu comprimento total era comparável ao de um ônibus escolar. Quando corria, era capaz de atingir velocidades de aproximadamente 32 km por hora. Portanto, o T-Rex venceria um humano facilmente em uma corrida curta. Ele fazia isso com as pernas mais fortes de todo animal vivo, e suas pegadas eram do tamanho de uma tábua de passar. Seus ossos eram ocos para reduzir o peso e permitir que o dino fosse rápido, mas ele ainda pesava tanto quanto 2 SUVs grandes. Os tiranossauros atingiam esse peso perto do fim da vida, isso é cerca de 28 anos. Para alimentar um cara tão grande, você teria que dar a ele 225 quilos de comida por mordida. Isso é quase o mesmo que uma motocicleta esportiva. E ele conseguia sua comida com muita facilidade, porque o tiranossauro era o melhor lutador de artes marciais mistas do seu tempo. Sua principal ferramenta era a mandíbula. Ela tinha o poder cortante da de um crocodilo moderno. Isso significa que era capaz de facilmente esmagar ossos e até dobrar metal. E seus dentes eram do tamanho de uma banana grande. Eles eram de forma cônica e afiados como a ponta de uma agulha. No entanto, o esmalte deles era muito fino, então o tiranossauro até poderia morder mais forte ainda, mas isso lhe custaria uma ida ao dentista. Ainda assim, antes de morder, o T-Rex derrubava sua presa com uma investida. Seu golpe podia ser comparado a uma colisão com um caminhão. Podia até quebrar uma parede de concreto. E mesmo que isso não derrubasse o oponente, ele poderia fazer um gancho com a cauda. O segredo de suas táticas inteligentes era seu cérebro. Tinha o dobro do tamanho do de outros dinossauros, apesar de ser ligeiramente maior do que o cérebro humano. Surpreendentemente, essas feras assustadoras pareciam galinhas quando jovens, embora muito maiores. Alguns cientistas afirmam que os bebês de Tiranossauro Rex tinham penas quando nasciam. Havia um mito por aí de que os tiranossauros não conseguiam ver objetos que não se mexessem. Então, para fugir deles, você apenas teria que ficar parado no lugar. Assim, o T-Rex daria de ombros e iria embora. Mas isso é mito. Sua visão era 13 vezes melhor do que a de um humano. Além disso, ele tinha um excelente olfato. Assim, poderia rastreá-lo como um cão de caça. Mas havia um dinossauro 4 vezes maior que o Tiranossauro Rex, o Argentinossauro. Ele tinha cerca de 40 metros de comprimento. Isso são 2 quadras de tênis. Apenas uma de suas vértebras era quase tão alta quanto um ser humano adulto. E seu peso era comparável ao de 2 Boeing 737. É o maior animal terrestre que já existiu na Terra. Devido ao seu tamanho, sua população era muito pequena. Até o momento, apenas um esqueleto incompleto de Argentinossauro foi encontrado, em comparação com mais de 20 esqueletos de Tiranossauro. Os argentinossauros podiam usar a coroa de rei dos dinossauros, mas eram herbívoros pacíficos. Se moviam a cerca de 8 km por hora, um pouco mais rápido do que o ritmo humano médio. E para nutrir uma massa tão grande, precisavam se alimentar constantemente. Então, esses carinhas costumavam ficar perto de árvores altas e mastigar folhas. Dinossauros agressivos como o T-Rex tinham medo do gigante argentinossauro e não o consideravam como comida. Os tiranossauros eram mais propensos a atacar o Triceratops. Esses caras são tão famosos quanto o próprio Tiranossauro Rex. Eles pareciam rinocerontes e tinham cerca de 9 metros de comprimento. E seu crânio era o maior de qualquer animal terrestre, quase 1/3 de todo o comprimento do próprio corpo. Era maior do que a altura de um humano adulto.
Tinha um chifre no nariz e 2 grandes na testa, mas sua marca registrada era, é claro, o grande folho ósseo do crânio. Embora tivessem cerca de 800 dentes afiados, esses dinos eram herbívoros e não usavam os chifres e o colar como ferramentas de luta. Em vez disso, esses elementos eram um tipo de joia que atraía as fêmeas, assim como chifres de veado ou chifres de cabra das rochosas. O estegossauro era do mesmo tamanho que o Triceratops. É fácil reconhecê-lo pelos espinhos na cauda e as placas de osso nas costas. Ele pesava o mesmo que um SUV grande, mas seu cérebro não era maior do que o de um cachorro, tinha cerca de 70 gramas. Existe uma teoria de que o estegossauro tinha um segundo cérebro. Aqui, na parte de trás do esqueleto, há uma extensão na coluna vertebral. Pode ter sido a medula óssea do dinossauro, responsável por vários reflexos e ações de emergência. Assim, seu cérebro principal poderia estar ocupado com outras tarefas. E as placas nas suas costas não eram consequências de seu esqueleto interno. Havia 17 delas, e elas eram independentes. Talvez essas placas fossem irrigadas com sangue e ajudassem a resfriar o corpo do estegossauro. O espinossauro também tinha uma prolongação espinhal nas costas. Havia apenas uma e parecia mais como uma vela. O espinossauro era quase tão longo quanto um vagão de metrô e pesava ainda mais que o Tiranossauro Rex. Ele provavelmente usava sua vela para nadar. Isso permitiu que caçasse vários peixes e ancestrais das arraias modernas. Definitivamente poderia superar um humano na piscina olímpica. Embora o espinossauro fosse mais fraco do que o Tiranossauro Rex, ele sempre poderia fugir dele pela água. Um dos restos mortais de um pterossauro, um réptil voador, continha um dente de espinossauro. Portanto, ele também podia caçar alimentos voadores. O Velociraptor era um dinossauro pequeno, da altura de um humano, com 2 metros de comprimento. Mas era incrivelmente perigoso por causa de seus dentes afiados e serrilhados. Eles eram basicamente como pequenas serras. Suas garras afiadas de 7 centímetros poderiam abrir comida enlatada em 1 segundo. Um dos restos de Velociraptor sugere que esses caras procuravam por comida em grupos. Essa é apenas uma teoria, mas se for assim, eles podem ser comparados às piranhas. Eles podiam consumir tudo de sua presa do tamanho de uma vaca em apenas alguns minutos. Eles também tinham penas, o que significa que eram de sangue quente. Isso os torna mais próximos dos pássaros modernos. O Archaeopteryx foi um ancestral de muitos pássaros existentes que viveu há cerca de 150 milhões de anos. Era mais ou menos do tamanho de um corvo moderno e tinha uma cauda pequena, semelhante à cauda gigante de grandes dinossauros terrestres. Ele pode ter sido o próximo passo na evolução dos dinossauros comuns. Os dinossauros voadores foram os únicos a sobreviver ao evento de extinção há cerca de 66 milhões de anos. A teoria principal diz que os dinossauros foram varridos da face da Terra por um enorme meteorito. Primeiro, um ponto laranja brilhante como o Sol apareceu no céu. Então, quando o meteorito entrou na atmosfera da Terra, houve um grande estouro que pôde ser ouvido em todas as partes do nosso planeta. No momento do impacto, houve uma explosão como a de bilhões de toneladas de TNT. A onda de choque circulou nosso planeta várias vezes. A energia próxima ao local da explosão se transformou em calor. Tudo ao redor começou a acender como fósforos. Pedaços menores de meteorito começaram a cair no chão. Fortes terremotos e tsunamis com ondas tão altas quanto o Empire State Building fizeram os dinossauros correr para se salvar. Incêndios na floresta os forçaram a recuar para o norte. Muitos deles ficaram presos nos pântanos, sem ter como escapar. Uma enorme cratera com cerca de 140 quilômetros de largura foi deixada no local do impacto do meteorito. A rocha espacial em si era do tamanho de Manhattan inteira. Dinossauros voadores e répteis foram capazes de sobreviver a esse cataclismo no ar. Eles se tornaram os ancestrais de todos os pássaros que existem hoje.